TDE Produção e Melhoramento Animal. Produção de frangos de corte. A carne de frango é a fonte de proteína mais consumida nos últimos 40 anos no Brasil. Em 2017, o consumo médio por pessoa era de 45 quilos. Os fatores determinantes para o crescimento do consumo de carne de frango são alta inserção tecnológica no setor, diminuição dos custos de transação na implementação do sistema, mudança nos hábitos dos consumidores e melhoria na renda econômica brasileira. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2017, o ranking mundial de produtores de carne de frango apresenta os Estados Unidos em primeiro lugar, com 18,696 milhões de toneladas, o Brasil em segundo, com 13,150 milhões de toneladas, a União Europeia em terceiro, com 11,840 milhões de toneladas, e a China em quarto, com 11,600 milhões de toneladas. O Brasil é o maior exportador de carne de frango no mundo. Em 2017, foram exportados 4,225 milhões de toneladas para 150 países diferentes. A produção de carne de frango no Brasil é concentrada em 10 estados, sendo os 3 estados do sul os maiores produtores. O Paraná compreende 31,79% da produção do país, Santa Catarina com 15,35% e o Rio Grande do Sul com 12,21%. As etapas de manejo consistem na recepção dos pintainhos pelas granjas. Estes são provenientes das grandes empresas produtoras de genética. Nessa hora é necessário se atentar aos aspectos visuais de saúde, penas e cicatrização do umbigo. Do 1º ao 11º dia de manejo, os animais permanecem em instalações aquecidas e arejadas, com consumo de ração e água monitorados diariamente. O manual de manejo de frangos de corte deve ser consultado para atender às exigências dos animais. Do 12º até o dia de saída, os frangos permanecem em instalações adequadas para o crescimento e engorda. Após esse período, são enviados ao frigorífico. Neste, são sensibilizados, abatidos e depois seguidos para a sangria. Até 1960, a avicultura brasileira tinha pouca expressão econômica e era realizada de forma bastante artesanal. No entanto, somente a partir da década de 1970, a avicultura brasileira deu um grande salto. Entre outros motivos para tal desenvolvimento, podemos citar a adoção do modelo de integração no sudoeste catarinense e a introdução de um pacote tecnológico que aumentou a produtividade do setor como um todo. Então, agora falando um pouquinho sobre o melhoramento de frangos de corte, em 1983, a Embrapa, através do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, deu início a um programa visando a formação de linhagens de aves comerciais para a produção de carne, que posteriormente tornou-se mais abrangente, incluindo programas de linhagens para postura. Atualmente, o mercado mundial de genética avícola é controlado por um pequeno número de grandes empresas. O melhoramento genético na avicultura é resultado de cruzamentos feitos com raças puras, com o objetivo de ganho genético e fenotípico, visando as características de interesse para a produção. Os reprodutores são selecionados e ordenados pelo valor genético da característica em questão. O valor genético de cada indivíduo é o resultado líquido de uma combinação estatística das frequências de locus e genes, com efeitos positivos e negativos para aquela característica específica, na presença das demais características de interesse, somados ao longo de todo o genoma do animal. O resultado dos cruzamentos das raças puras são as raças comerciais, visando a produção de frangos de corte ou de ovos. As principais raças comerciais, originadas de uma série de seleções de raças puras e cruzamentos, são Kobe 500, Ross 308 e Hubbard Flex. O sucesso de um programa de melhoramento depende de metas e características bem definidas, além de fatores ambientais adequados. Esse processo garante a melhoria genética contínua das características de interesse numa raça ou linhagem ao longo das gerações, por meio da variabilidade genética existente entre os indivíduos. O objetivo de realizar esse melhoramento de frangos de corte é principalmente produzir carcaças bem desenvolvidas, com menos porcentagem de gordura e maior porcentagem de carnes nobres, como peito, coxa e sobrecoxa. As raças puras, como a Cornish branca e a Plymouth Rock, são as principais espécies que deram origem às raças comercializadas atualmente. As principais raças comerciais originadas de uma série de seleções de raças puras e cruzamentos são
Cobb 500, Ross 308 e a Hubert Flex. Em um programa de melhoramento para frangos de corte, pode-se visar características como idade de abate, conversão alimentar, conformação da carcaça, peso médio, porcentagem de gordura abdominal e fertilidade de machos. O importante é ressaltar que há diversas características a serem melhoradas. No entanto, as características alvos de um programa de melhoramento devem ser compatíveis entre si, geneticamente falando. Além disso, o programa deve ter foco para não abranger muitas características ao mesmo tempo e, ao final, falhar com todas. Os projetos realizados pela Embrapa propiciaram material genético para empresas e organizações públicas e privadas de fomento à produção, bem como para produtores independentes interessados na produção de frangos, ovos ou matrizes. Com este trabalho, concluímos o tamanho da importância da carne de frango como fonte de proteína animal, sendo uma das carnes mais consumidas do mundo, devido à maior facilidade de produção. Além disso, os investimentos nessa área propiciaram diversas melhorias na produção e qualidade da carne. Muito obrigada!